Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado PET 3, a unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. Tema: globalização, fenômeno contraditório. Para falar sobre esse tema, é necessário entender o que é globalização. Globalização é o estágio mais avançado do capitalismo financeiro. É a integração econômica, social, cultural e política. A globalização tenta quebrar fronteiras, onde há uma maior circulação de mercadorias, pessoas, transportes e comunicações com maior rapidez no mundo. Porém, é contraditório porque nem todos ainda existem países que não estão inseridos nesse processo de globalização. Na apostila de vocês foi colocado um texto onde fala globalização, contradições e desigualdades, porque nesse processo ainda existem países que não estão inseridos. Exemplo, imposição de padrões culturais de países centrais sobre os periféricos. São os países centrais, desenvolvidos e ricos, que mandam na economia. É eles que impõem a cultura a ser seguida. Hoje nós percebemos que existe uma língua inglesa oficial mundial, né? Falamos a língua inglesa constantemente, os costumes, né? As comidas, os vestimentos, os filmes, tudo em padrão de outra cultura. Agravamento da pobreza, desigualdade social e da dificuldade de acesso aos bens e serviços, né? Quanto mais aumenta o poder de concorrência, muitos países ainda não estão inseridos e aumenta a desigualdade social. Além disso, a ampliação de atividades ilegais, como comércio ilegal de armas, tráfico de pessoas em condição análoga à escravidão, tráfico de drogas, exploração de prostituição e pornografia infantil. A tecnologia tem seus pontos positivos e negativos e isso tem incentivado. Também o aumento da proliferação de doenças, especialmente aquelas transmitidas por vírus, como o ebola, a gripe suína e a mais recente, Covid-19, que estamos vivenciando na atualidade. Isso foi em função da maior circulação de pessoas. No mundo hoje, constantemente circulam pessoas, mercadorias, transportes e através dessa circulação, o vírus, por exemplo, coronavírus, pegou carona e se espalhou pelo mundo, e por isso estamos vivendo essa pandemia. Né? Também temos a desigualdade de acesso às novas TICs, como computadores pessoais, telefone, celular, internet. Ainda existem pessoas que não têm acesso a essas tecnologias. Também temos a expansão do desemprego, com a substituição de trabalhadores por máquinas e terceirização de serviços. Então, a máquina substituiu o homem, gerando desemprego. É por isso que há uma contradição nessa globalização. Temos os indicadores sociais que vai avaliar o nível de desenvolvimento de um país, se ele é desenvolvido, se ele é rico, se ele é emergente, que é o caso do Brasil, ou se ele é subdesenvolvido. Então, o primeiro indicador, expectativa de vida, média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. A taxa de mortalidade corresponde ao número de pessoas que morreram durante o ano. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano. Geralmente, em países subdesenvolvidos, onde há um maior índice de desnutrição, falta de alimento, essas crianças morrem antes de completar um ano. Taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Geralmente, em países subdesenvolvidos, onde não há investimento em educação e nem em tecnologia, a taxa de analfabetismo é alta. E a renda nacional bruta per capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. Se o habitante tem alto salário, condição de renda adequada, essa renda nacional bruta será grande. Então, o melhor indicador para avaliar o desenvolvimento de um país é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, porque ele leva em conta a renda, a educação e a saúde. Esses três indicadores aqui vão fazer essa análise. Nesse mapa, podemos perceber que o que está de azul tem o IDH alto, vermelho IDH baixo, laranja IDH médio. O Brasil está considerado como IDH alto,
0,759. Essa análise é feita de 0 a 1. De 0 a 500, o IDH é baixo. De 500 a 700, o IDH é médio. De 700 a 1, o IDH vai ser alto. Ok? Então, país que tem o IDH alto tem um desenvolvimento humano alto. Observe o mapa e faça o que se pede. A questão 1. Mundo, distribuição da riqueza em 2017. Colocou-se uma linha divisória mostrando o norte, onde concentra a maior riqueza, e o sul, onde concentra a menor riqueza. Quanto mais vermelho aqui, mostra que a renda per capita é de mais de 50 mil dólares. Quanto diminui a cor, por exemplo, na África tem país na cor branca, então não chega nem a $1. O Brasil está na média de mais de 5 a 20 dólares, né? Então vamos para a pergunta. Letra A. Cite 3 países que possuem o PIB per capita superior a 5 mil dólares. São os países com alto desenvolvimento econômico, né? Noruega, Suíça, Austrália. Tem alta qualidade de vida aqui nesses países. Cite 3 países que apresentam o PIB per capita entre 20 a 50 mil dólares. França, Itália e Canadá. Então o Brasil não vai entrar aqui, que o Brasil está de 5 a 20, né? Letra C. Que continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a 1 mil dólares? O africano. O continente africano é o que mais tem países com essas desigualdades subdesenvolvidas. Número 2. De acordo com o mapa acima e o texto da semana, o que reforça a ideia de que a globalização é um processo contraditório? Dê exemplo. Resposta. De acordo com o mapa, podemos compreender que a distribuição da riqueza do mundo é bastante desigual e concentrada em poucos países. Assim, podemos reforçar a ideia de que o fenômeno da globalização é um processo contraditório, pois muitos países e populações têm dificuldade de acesso a bens e serviços, o que agrava ainda mais a pobreza e a desigualdade entre as nações. Vamos para a próxima questão. 3. Observe o mapa temático sobre saúde e desigualdade mundial e faça o que é pedido. Colocou aqui mundo, saúde e desigualdade 2017. Para analisar esse mapa, aqui faltou uma bolinha, ó. Representa os países, aqui por exemplo o continente africano, de 4 a 27% dos adultos que contraíram o HIV, né, a doença da AIDS. Esse aqui, pontilhado, representa o continente da América, África, Europa, Sudeste Asiático, Oceano Pacífico Ocidental e o Mediterrâneo Oriental. E aqui nós temos esse triângulozinho mostrando onde tem a maior obesos, né? Estados Unidos, a Arábia Saudita, Indonésia. Temos também essa legenda aqui, a expectativa de vida, né? Quanto tempo essas pessoas esperam viver nesses países. Quanto mais verde, a idade é de 80 a 84 anos. Estados Unidos, Noruega, Austrália, Arábia Saudita. Quanto menor a cor, mais claro o verde, é menos a esperança de vida ou a expectativa de vida da população. O Brasil está em torno de 70 a 79, esse verde aqui. Já esse verde bem mais apagado, a expectativa de vida é bem mais baixa, 52 a 58 anos. Vamos para a pergunta. Letra A. A Organização Mundial da Saúde, OMS, utiliza uma proposta diferenciada de regionalização do espaço mundial. Cite algumas regiões com maior e com menor expectativa de vida. Pediu regiões, não pediu países. Então, eu não posso dizer que a América vou colocar a América do Norte, que é aqui, ó, maior expectativa de vida. Estados Unidos, Canadá. Europa, a Europa Ocidental principalmente, e o Pacífico Ocidental. Regiões com menor expectativa de vida. África, Sul da Ásia, por exemplo, ali o Afeganistão, né? Então, vamos para a próxima. B. Em que regiões há maior número de adultos obesos? Na América, Estados Unidos, Mediterrâneo Oriental, que está lá na Arábia Saudita, e Pacífico Ocidental, na Indonésia. Por quê? Letra C. Por que a expectativa de vida é um indicador de saúde?
porque a expectativa de vida se refere à longevidade, período de anos que determinada pessoa espera viver. Nos países com alta expectativa de vida, há mais saúde, alimentação, saneamento básico e atendimento médico hospitalar de qualidade. Questão 4. A globalização pode aumentar a proliferação de doenças virais devido ao aumento da circulação de pessoas. A pandemia do coronavírus é um exemplo. O vírus se espalhou rapidamente para todos os continentes. Observe os dados do Brasil. Aqui é uma tabela com dados do Brasil e suas regiões, né? Os casos, óbitos, os confirmados. Você pode criar o seu gráfico com seus dados, colorir, colocar legenda. Eu criei aqui no próprio PowerPoint, né? E nós podemos perceber, faça um gráfico de barras, eu acho mais fácil também para entendimento. Aí, casos da amarelo, são as barras de amarelo. Região Centro-Oeste, 37.606. Região Nordeste, 292,86. Região Sudeste, 291. Então, para cada região há um nível de casos confirmados de coronavírus, né? Os óbitos já não apareceu tanto porque os casos confirmados são altíssimos. Então, ao elaborar aqui, ó, ficou alto. Casos confirmados na região Sudeste, 19.217. Os óbitos, né? 19.217. Na região Nordeste, 13.367. Esses dados foi do mês de junho, viu? A tabela tirada no mês de junho. Hoje nós já estamos no mês de agosto, então há uma diferença nesses dados aqui. Então, utilize a legenda, faça o seu gráfico aí para representar a expansão dessa doença do coronavírus que está atrapalhando a nossa vida aí, né, diária e contaminando muitas pessoas no nosso país. Espero ter ajudado vocês na correção do exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.